manifestação da graça de Deus na minha vida, ter sido convidado pelo pastor Egito para substituir um ícone da Igreja Batista Nacional, né? E confesso que nesta hora, mesmo com tempo de ministério, de ensino teológico, de pregação, a gente sente o peso da responsabilidade, porque conheci o pastor Egito, eu trabalhei um semestre com o pastor Egito, na época que não tinha aquela igreja construída, era um balcão, e Deus me deu a graça também de ser o relator do exame teológico do Tarsis, que foi uma grata surpresa. 5 horas de exame. 5 horas. Eu teve uma hora assim que eu tive dó de Tarsis. As últimas perguntas, ele colocou a mão assim na cabeça, dizendo: meu Deus, me ajuda, que eu estou esgotado. 5 horas de bibliologia e escatologia. Eu confesso que, se for por critério, para mim, olha, eu já participei de comissão de exame teológico na igreja presbiteriana, e eu confesso que esse exame foi o mais difícil que foi realizado. Eu também estou muito feliz, Tassi foi meu aluno, e nessa casa, no Betel Brasileiro, e assim, é um momento de muita celebração na presença de Deus. 43 anos de ministério é uma vida, né? É uma vida. E nós sabemos que o pastor Egito é essa pessoa dinâmica. Temos aqui, por exemplo, hoje em João Pessoa, o pastor Jean, que tem um ministério abençoado, fruto de um estilo de ministério já vindo do pastor Egito. Então, muitos frutos estão espalhados, né, pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Então, Deus abençoe, pastor. Uma alegria poder estar aqui com vocês nesta noite. Bom, queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12. Foi o texto que me foi dado. Apocalipse 12. Versículo 11. Apocalipse 12, versículo 11. Todos encontraram o texto? Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo João a escrever o Apocalipse, venha iluminar os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que possamos compreender salvadoramente a Tua palavra. E que neste culto de celebração de 43 anos de vida ministerial, do pastor Egito, da pastora Neide, da ordenação do Tarsis, que a Tua graça e a Tua presença sejam marcantes neste momento, nesses dias tão difíceis que vivemos, Senhor, de morte, de estatísticas que nos angustiam, de perspectivas tão amedrontadoras, mas Tu és soberano, Senhor. Tu estás no controle de todas as coisas e fazes com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu decreto. Em nome de Jesus. Queridos, o apóstolo João, o escritor do 4º Evangelho, ele é considerado o autor do Apocalipse. E João escreveu o livro do Apocalipse entre os anos 95 e 96 depois de Cristo. Quando João escreveu esse livro, ele estava deportado numa ilha chamada Patmos, que fica a 20 quilômetros a sudeste da Ásia Menor, a atual Turquia. E João estava na ilha de Patmos porque ele ele bateu de frente com o homem mais poderoso do mundo da época, o imperador Domiciano.
imperador Domiciano tinha entre uma das práticas do seu governo exigir que as pessoas e os súditos do império o adorassem como Deus. Ele fazia questão de onde ele entrasse ser saudado assim, em latim: Dominus et Deus noster, Senhor e Deus nosso. Ele fazia questão. Todos tinham que reverenciar Domiciano e dizer que ele era Deus, que ele era Salvador, César Kaiser, Salvador e Deus. Domiciano bancou a construção de um templo para honrá-lo como Deus na cidade de Pérgamo. Na carta de Pérgamo, Jesus diz ao anjo daquela igreja: eu sei onde tu habitas, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Domiciano implantou uma política onde ele assalariava pelo império, ele pagava sacerdotes que saíam por toda a Ásia Menor, exigindo que todas as pessoas que fossem comprar ou vender qualquer produto, qualquer mercadoria nos mercados públicos, deixasse como oferenda a estátua do imperador, um sacrifício. Domiciano mandou o grande líder da igreja, o único apóstolo que não tinha sofrido martírio, aos seus 90 anos de idade, um senhor de idade, um velhinho, trabalhar forçadamente nas minas de sal e de carvão que ali existiam. E João diz: eu estava em espírito no dia do Senhor, na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E eu ouvi por detrás de mim uma voz, como de muitas águas, dizendo: que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu voltei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante a filho do homem, com as vestes talares, um cinto de ouro cingindo seus lombos, os olhos como chamas de fogo, o cabelo como brancalão, o rosto como sol na sua força, os pés como latão reluzente, da sua boca saía uma espiada espada de 2 gumes, na sua mão direita existiam 7 estrelas, e quando eu vi, eu caí como morto, mas ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. E aí João começa a escrever as 7 cartas que ele registra nos capítulos 2 e 3. No capítulo 4 do Apocalipse, João ouve uma voz novamente dizendo: sobe para aqui, te mostrarei as coisas que depois desta devem acontecer. E João então é arrebatado em espírito para o céu, ele vê armado no céu um trono, e assentado sobre esse trono alguém semelhante a pedra de jaspe e de sardônio. Ao redor do trono 24 tronos, sobre os quais assentados 24 anciãos, cujas cabeças têm coroa. Ao redor do trono um mar vermelho, um mar de vidro, um arco-íris, 4 seres viventes semelhantes ao boi, ao homem, à águia e ao leão, que não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E João vê na mão daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. E um anjo forte que pergunta quem é digno de tomar o livro, de abrir os selos. E João diz que chorava copiosamente, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para eles. E nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno. Aí um dos anciãos tomou a palavra dizendo: não temas, não chores, pare de chorar. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. E João olha para ver um leão. E qual é a surpresa? Ele vê um cordeiro, como havia sido morto, com 7 olhos, 7 chifres, em pé. E este cordeiro toma o livro da mão do Senhor Deus. E quando o cordeiro toma o livro da mão do Senhor Deus, a multidão no céu espera
explode dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque tu foste mortos e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão para sempre. E aí termina o capítulo 5. Capítulo 6 do Apocalipse. O cordeiro começa a abrir um por um os selos. Com a abertura do primeiro selo, João ouve uma voz poderosa dizendo: vem. E aparece um cavaleiro montando um cavalo branco, que sai vencendo e para vencer. Com a abertura do segundo selo, João vê um outro cavaleiro montando um cavalo vermelho com a espada na mão, que tira a paz da terra. Com a abertura do terceiro selo, João vê um cavaleiro montando um cavalo preto, com a balança na mão, vendendo o produto do trabalhador a preço altíssimo. Com a abertura do quarto selo, João vê um cavaleiro montando um cavalo amarelo, que tem a morte e o túmulo lhe seguindo. Com a abertura do quinto selo, João vê as almas dos que haviam sido mortos na presença de Deus, clamando por justiça. Com a abertura do sexto selo, João vê o grande dia terrível do Senhor. Quando o céu irá se escurecer, o sol perderá a sua claridade, a lua se tornará como sangue, e os poderosos verão aquele que reina em glória, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas antes de abrir o sétimo selo, João tem um interlúdio. O capítulo 7 do Apocalipse, ele vê a selagem dos 144 mil de todas as tribos de Israel, e a grande multidão que vem da grande tribulação, com as vestes brancas, com palmas nas mãos, cantando e exaltando o Cordeiro de Deus. Abre-se o sétimo selo. 7 anjos se preparam para tocar 7 trombetas. O primeiro anjo toca a trombeta, e é ferida as águas e as árvores. O segundo anjo toca a trombeta, e agora é ferido os homens. O terceiro anjo toca a trombeta, e é ferido as águas potáveis. O quarto anjo toca a trombeta, e desce uma estrela, uma grande montanha, que faz as águas ficarem absinto. O quinto anjo toca a trombeta, e saem demônios com aparência terrível de gafanhotos. O sexto anjo toca a trombeta, e um exército estranho se cavalga para destruir os homens. Mas antes de João tocar, do anjo tocar a sétima trombeta, vem um outro intervalo. João recebe a ordem de comer um livrinho, que vai ser doce na sua boca e amargo no seu ventre. Depois João recebe uma ordem de medir o templo e os que nele adoram, e deixar os átrios dos gentios para ser pisado durante 42 meses. 1260 dias. E João vê as duas testemunhas que profetizam e chamam os homens em arrependimento. E agora nós estamos no nosso capítulo 12. Capítulo 12. No capítulo 12, João tem uma visão tremenda. Ele vê uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, que estava grávida e gritava com dores para dar à luz um filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro. João vê um outro sinal grande, um grande dragão vermelho, cuja a cauda arrasta uma terça parte das estrelas dos céus. E esse dragão se coloca em frente da mulher para devorar o filho quando este nascesse. E na tentativa de devorar esse filho é arrebatado para junto de Deus. E quando esse filho é arrebatado para junto de Deus e assunto aos céus, deflagra-se nos céus uma guerra, uma batalha. O arcanjo Miguel e os seus anjos batalham contra o diabo e os seus anjos e expulsam essas corjas de demônios. E aí chega a salvação do Senhor. 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 E essa salvação
ela chega para a vida sob 3 aspectos. Para o ministério também. Primeiro aspecto, esta salvação chega por causa da perfeição do sacrifício de Jesus. A vitória da igreja sobre os poderes das trevas, a vitória do ministro sobre os poderes das trevas, não reside no poder econômico desta igreja, não reside no poder institucional desta igreja, não reside no número de deputados federais que ela coloca na Câmara, não reside no poder intelectual desta igreja. Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro. A vitória da igreja é quando ela parece muito derrotada, ela vence. Porque o mestre dela é leão, mas quando se olha esperando um leão, vem um cordeiro. Por isso que o doutor Dwight Pentecoste, ele disse que para vencer o leão que anda ao nosso derredor, Deus mandou o cordeiro. Quem vence o leão que anda ao nosso derredor é um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sabe, queridos, a cruz sempre estará no centro da mensagem da igreja. No dia que a igreja esquecer que ela foi chamada para pregar a velha cruz e cantar os velhos hinos esquecidos hoje da igreja, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri e agora eu me alegro em sua luz. No dia que a igreja esquecer disso, ela afunda, o ministério afunda, a proclamação perde o poder. Porque Paulo disse aos Gálatas: longe de mim que eu venha me gloriar, senão na cruz de Cristo, através da qual o mundo está crucificado para mim e eu estou para o mundo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E eu entendi isso um pouquinho quando eu li uma parábola de Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Conhecido assim porque ele andava com os pés descalços no monte do Himalaia, e o gelo cortava-lhe os pés, ele deixava sangue. E Sundar Singh conta, numa das suas parábolas, que uma mãe, ela tinha um filho muito amado, um filho único. Mas essa criança tinha o triste hábito de roubar. Roubava. Aquela mãe zelosa repreendia, exortava, mas a criança não mudava o comportamento. Não mudava. Até que um dia a mãe já não aguentava mais, e quando a criança chegou com um objeto roubado em casa, a mãe olhou assim para o filho e disse: olha, filho, você está vendo aqui essa agulha de crochê que eu tenho na minha mão? A próxima vez que você roubar um objeto qualquer e trouxer para essa casa, eu vou aquecer esta agulha ao fogo, a ponto dela ficar azul, e vou queimar sua mão, para você aprender a não roubar. Eu não quero um filho meu ladrão. Durante alguns dias, a criança viu a seriedade da lei materna. Mas passado o tempo, a influência da lei desapareceu da mente da criança. E o seu pecado foi maior do que o medo da lei. Ele tornou a roubar. Quando a mãe viu o objeto roubado em casa, ela estava com agulha de crochê, ela ficou tão irada. Pegou aquela criança bruscamente, levou para a cozinha e colocou a agulha no fogo. E a criança assustada, estarrecida, apavorada, com tanta ira que a sua mãe estava sobre ela, viu quando aquela mãe pegou aquela agulha e foi se dirigindo até aquela criança. E a criança assustada, em saber que a sua mão seria queimada com aquela agulha, viu quando aquela mãe, na sua própria mão, a mãe apertou a agulha na própria mão.
A dor foi tanta. O cheiro de carne queimando a mão daquela mãe. E a criança estarrecida, vendo sua mãe sofrer o castigo que era dela. Vendo a dor que era dela na sua mãe. Vendo a aflição e as lágrimas da sua dor na sua mãe. A visão foi tão impactante que aquela criança nunca mais roubou. No dia que nós olharmos de novo para o Calvário e ouvirmos mais uma vez Ele dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E vermos mais uma vez aquele sangue vertido, aquela condenação nossa, o castigo que nos traz a paz sobre Ele, para que por suas feridas fôssemos sarados. No dia que isso acontecer, a história muda. A vida muda. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eu fico sem entender a cruz, porque naquela hora, Deus apagou o brilho da sua face para seu filho. O inferno nosso veio para ele. O juízo nosso veio para ele. A condenação nossa veio para ele. O inferno nosso veio para ele. Para que o céu dele viesse para nós. Para que o perdão dele viesse para nós. Para que o acolhimento dele viesse para nós. Para que a reconciliação dele viesse para nós, para que a paz dele viesse para nós, para que a água dele mitigasse nossa sede, para que o pão dele mitigasse nossa fome, para que a luz dele tirasse as nossas trevas, para que o inferno dele trouxesse o céu para nós, para que o despido dele vestisse-nos do manto da justiça, para que a condenação dele viesse trazer a absolvição eterna, para que pudéssemos dizer: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Mas não só por isso. Por causa da palavra do testemunho. A vitória vem por causa dessa palavra proclamada, anunciada. Você pode fazer todos os cursos do mundo, se habilitar como coach, se habilitar como um grande terapeuta. Isso tudo é bom. Mas entendamos, irmãos, a igreja não é uma ONG espiritual. Eu estou quase me angustiando porque parece que o curso teológico que eu fiz não está sendo suficiente. Parece que chegou um momento em que a igreja está sem entender que o que lhe dá vitória sobre os poderes das trevas é o fato dela proclamar aquela palavra que, saindo da boca do Senhor, não volta atrás vazia. Aquela palavra que, quando saiu da boca do profeta para o rei Acabe, dizendo: você não voltará vivo da batalha, Acabe disse: eu voltarei e vou lhe mostrar. Ele diz assim: se você voltar vivo, o Senhor não falou por mim. O que faz Acabe? Trama, se disfarça de um soldado, vai para o meio da batalha, faz com que Josafá assuma o reinado provisoriamente. Josafá quase perde a vida. E está lá Acabe se salvando, se livrando daquela palavra. Quando de repente um soldado enlouquecido, atordoado, pega uma flecha e atira. Tem lá, para quem interessar, possa. Lá vai a flecha. Foi a primeira arma no universo divino guiada, antes dos Estados Unidos inventarem os seus mísseis guiados pelo computador.
Deus pegou aquela flecha e foi procurando Acabe. 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 Você vai se acabar, Acabe. Gente, só tinha uma abertura aqui. Era o único defeito na armadura do homem. E a flecha entrou ali. E Acabe caiu e tombou. Porque é a palavra do testemunho que vence. É a palavra do testemunho que vence. Nós fomos chamados para proclamar essa palavra. Por último, a vitória vem porque entendemos que a nossa vida não é preciosa, a não ser que seja vivida para a glória de Deus. O texto diz aqui, e não amaram, mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Queridos, essa pandemia me trouxe muitas reflexões. Por favor, me entendam. Eu não estou querendo morrer, não estou querendo pegar Covid. Por favor, me entendam. Eu estou usando máscara, eu faço a higienização das minhas mãos, procuro manter a distância. Mas me trouxe algumas reflexões. Parece que nós nos esquecemos. Parece que a igreja esqueceu. Que mesmo em face à morte, a vida não é preciosa. A não ser que digamos como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós estamos vivendo um momento muito interessante na igreja. E temos que ter cuidado, não podemos ser instrumentos de espalhar uma pandemia. Por favor, não me entendam mal, eu não estou aqui fazendo apologia à irresponsabilidade. Mas nós nos esquecemos de uma coisa. Nós estamos semelhante àquele irmão que foi para um círculo de oração. Chegando lá, o profeta se levantou e disse, meu servo, hoje você estará comigo no paraíso cantando com os anjos. Ele colocou a mão na cabeça e disse, Jesus, não faça uma desgraça dessa comigo não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faça uma desgraça dessa comigo. Porque a coisa é séria, irmãos. Olha, a coisa é séria. A nossa vida ela não é preciosa em si mesma. Porque ela só é preciosa por causa daquilo que ela é para o Senhor. Porque mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E João estava aqui por causa disso. E os cristãos estavam sendo mortos por causa disso. E por isso que Paulo, quando termina a sua carreira, sabendo que sua cabeça seria decepada, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Nós estamos esquecendo que Paulo disse, a nossa pátria não é aqui. Nós estamos esquecendo disso, queridos. Não há mais desejo do céu. Não há mais cânticos que falem da gloriosa Jerusalém celeste. Tudo é imediato. Tudo é agora, tudo é aqui, tudo é já, nada mais esperar. Mas ele pôs o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Justino Marte estava sendo levado para ser martirizado. O seu algoz chegou e disse, Justino, achas tu que estarás com o teu Jesus no paraíso? Justino disse, eu não acho, eu sei. Eu não acho. Eu sei.
Policarpo, bispo de Esmirna, foi levado diante do imperador para pedir o perdão imperial e ser poupado na sua velhice de ser martirizado. O imperador chegou e disse: ancião, tem piedade das tuas clãs? Como sendo tu tão idoso, permites que venha ao teu encontro a morte? Nega-te, vive os poucos dias que te restam em paz. Nega a este Senhor que tu chamas Jesus. Policarpo olhou para o imperador e disse: olha, faz 89 anos que ele me salvou, que ele me perdoou, que ele me reconciliou, que ele me deu a vida eterna. Como poderia eu, neste momento, negar aquele que tanto me amou? Policarpo, disse o imperador, as feras virão. Ele disse: que venham as feras. Minha carne será triturada como pão para alimentar. Policarpo, disse o imperador, o fogo virá. Ele disse: que venha o fogo, porque por um instante meu corpo arderá no fogo, mas a minha alma estará no céu. Se contudo não te arrependeres, ó imperador, o teu corpo e a tua alma arderão no fogo do inferno. Não teve jeito. Mataram o velhinho, mas ele está lá no céu. Ele está lá na glória. Ele não amou a própria vida, mesmo em face à morte. Por isso ele foi mais do que vencedor. Deus abençoe.